Esse é o Oppo Find N5, o mais novo celular dobrável do estilo Fold disponível no mercado e que talvez chegue ao Brasil em algum momento. Eu corri para trazer esse cara para o canal logo que ele foi lançado para bater um papo com vocês sobre o presente e o futuro dos celulares dobráveis. Quer saber o que esse smartphone chinês tem para oferecer e por que a Samsung deveria ficar de olho nele? Eu te conto depois da vinheta. Já que eu citei a Samsung lá na intro do vídeo, eu quero começar falando de concorrência, porque concorrência é gostoso demais. A Samsung se aventura no mercado de celulares dobráveis desde 2019, e de lá pra cá, ela passou um tempão aprimorando seus dispositivos, melhorando a tecnologia da dobradiça e tornando esses equipamentos cada dia mais confiáveis. Ela optou por uma evolução gradual, segura e, pra mim, lenta na tecnologia. E eu falo isso porque eu tive, tenho ou testei todos os Galaxy Fold desde os dois. E nesse momento, o Z Fold 6 é o meu celular principal. E quando eu falo de uma evolução lenta, é porque nos últimos anos, com aparelhos cada vez mais parecidos um com o outro, a gente precisou se acostumar com algumas justificativas. Por exemplo, mas por que não dá para colocar câmeras melhores? É uma guerra por milímetros. Mas por que não dá para colocar a caneta dentro do aparelho? É uma guerra por milímetros. Mas por que a tela externa é tão pequena? Também é uma guerra por milímetros. A gente aceitou essas justificativas porque a Samsung não tinha concorrência em celulares dobráveis aqui no mundo ocidental. Ela ficou um tempão sozinha navegando nesse oceano, mas isso foi mudando gradualmente. E as fabricantes chinesas são as grandes responsáveis por isso, além do Google. Elas cortaram o caminho e entraram no mercado resolvendo dores que os donos de dobráveis da Samsung tinham. E finalmente a Google colocou uma concorrência global ao lançar o Pixel 9 Pro Fold no mercado dos Estados Unidos. Eu comentei sobre a Google, mas a Huawei também tem o seu representante, a Honor, que eu mostrei aqui no ano passado na MWC, e por fim a Oppo. Essas empresas trabalharam para superar em design e câmeras o que a Samsung ainda não resolveu 100% no seu Galaxy Z Fold. E deixa eu falar sobre esse lançamento, mas com um aviso antes disso. Eu conversei com a comunicação da Oppo, que me revelou que o aparelho não está à venda no Brasil por enquanto, e não há uma previsão de data de lançamento, e que eles nos mandaram apenas para mostrar o poder de inovação da marca. Sendo assim, não dá pra gente ter um review, porque eu não vou conseguir te responder no final do vídeo se ele vale a pena ou não, porque não tem um preço no Brasil pra gente se basear. E eu não tenho também como te mandar link com preços de outros varejistas, porque o máximo que vai dar é para importar esse aparelho. E os riscos desse método você já deve conhecer. Então, a gente vai bater um papo sobre tecnologia, passando por todos os aspectos desse aparelho e, claro, comparar ele com o seu concorrente à venda no Brasil. No final, é sobre o que a Samsung pode aprender com a Oppo, mesmo tendo começado nesse negócio de dobráveis bem antes. Para isso, eu quero gastar um tempo falando do design desse cara, porque é aqui que ele se mostra competitivo. E aí, eu preciso ir para a tela dele quando ele está dobrado. De frente, a gente vê um celular de 6,62 polegadas de display e com o mesmo aspecto de um smartphone comum, a mesma proporção. Por mais que a Samsung tenha melhorado e até aumentado a sua proporção de tela no Z Fold 6, ele ainda é mais estreito e fino que um smartphone comum. Não é um problema que você vai ver aqui no Find N5. Ele, quando dobrado, é um telefone comum, com uma pegada forte de flagship. Isso é o que eu sempre quis nos dobráveis da Samsung, mas onde o modelo da Oppo me ganha mesmo é no quanto ele é fino. A Oppo se orgulha de dizer que ele é o celular dobrável mais fino do mundo, e é impressionante como ele consegue ter, mesmo em duas camadas dobradas, praticamente a mesma espessura de um S25 Ultra ou de um iPhone 16 Pro. Para você ter ideia, em números, o Oppo Find N5 tem 8,9 mm de espessura quando dobrado, e o S25 Ultra tem 8,2, uma diferença minúscula. O Z Fold 6 tem 12,1 mm de espessura quando está dobrado. Isso aqui é surreal, sério, é quase uma obra-prima de engenharia. A dobradiça também é menor e, segundo a Oppo, é a mais fina e resistente estrutura de dobradiça que existe no mercado. E quando você abre, aí dá para perceber o quanto ele é fino mesmo. São 4,2 mm de espessura. E para você ter base de comparação, o Z Fold 6 tem 5,6 mm quando aberto. Para mostrar na real o quanto ele é fino, repara que a porta USB ocupa quase todo o espaço da borda do aparelho, assim como a gaveta de chips. A Oppo fala em uma estrutura com liga de titânio e alumínio na construção para dar durabilidade e resistência ao aparelho. Mas nem tudo são materiais premium, porque a traseira, que lembra a madrepérola, parece ser de plástico.
ela é cortada por um anel que abriga as 3 câmeras e o flash, e embaixo fica o logo da Oppo. Os botões, aliás, ficaram altos demais e são desconfortáveis de usar. Tem um de energia que também abriga o sensor de impressões digitais, que tem resposta rápida ao toque, e quase no topo do aparelho fica o único botão de volume mais e menos. Você vai precisar esticar o dedo ou mudar o celular na mão para desbloquear, e demora para você se sentir confortável para fazer o desbloqueio nessa posição. E quando você joga, o seu dedo fica numa posição ergonômica, só que exatamente embaixo do botão de energia. E algumas vezes eu desliguei a tela do aparelho no meio da gameplay. Do outro lado do celular, também no topo, a gente tem uma chave tripla, que permite que o telefone seja silenciado, fique no modo de vibração ou com som. Eu gosto da ideia de resolver os sons dele no hardware, como acontece nos iPhones. E já que eu estou falando de celular aberto, eu preciso destacar que a dobradiça é praticamente imperceptível na tela, e você até demora para lembrar que ela está lá. Esse é um caso, por exemplo, que a Samsung demorou um tempão para melhorar. Aliás, quando a gente abre o telefone, se depara com um display AMOLED de 8.12 polegadas. Eu já comentei que eu tenho o Z Fold 6 com 7.6 polegadas e não imaginava que eu precisava ainda mais de uma tela maior. Ela tem ótimas especificações, como ser uma LTPO de 120 Hz de frequência, ou seja, ela é capaz de fazer de 1 a 120 Hz. Conta com Dolby Vision HDR10 Plus, HDR vívido, brilho típico de 1400 nits com um pico de 2100. É um display acima de 2K, com dimensões de 2248 por 2480 pixels e densidade de 412 pixels por polegada. Ela é recortada por uma câmera frontal bem colocada no canto superior direito e que ainda assim oferece uma relação de tela para corpo de 90.4%. A segunda tela, a externa, também oferece ótimas especificações. A gente aqui está falando também de uma AMOLED protegida por Nano Crystal Glass, com 120 Hz de frequência do tipo LTPO, Dolby Vision, HDR10 Plus, 1600 nits de brilho típico e pico um pouquinho maior, de 2450 nits. Os dois displays me oferecem uma ótima experiência, do mais alto nível e muito conforto. Poder ter uma tela externa com a mesma proporção de qualquer celular e uma segunda tela enorme é algo muito, mas muito bom, e talvez o que mais tenha me impressionado. E tem um detalhe, que a Oppo manda uma capinha na caixa do celular. Viu, Samsung? É uma capinha apenas para a parte de trás do aparelho e que se liga dobradiça por magnetismo. É uma case de couro vegano, que veio na cor branca e eu achei bem elegante. Eu fiquei pouco tempo com ele para poder falar mais, mas eu temo que essa cor de capinha sofra com o tempo, até por ser clara. Mas eu gostei dessa solução de case, que eu já tinha visto em modelos da Honor, por exemplo. E se na última geração a Samsung conseguiu aumentar a proteção do aparelho, que agora é IP48, ou seja, capaz de aguentar poeira e água, a Oppo esse ano trouxe proteção IPX9 para o Find N5. O que isso significa? Que ele tem a proteção máxima contra água, podendo ser submerso ou receber jatos fortes de água sem que ele seja danificado, só que ele não tem proteção contra a poeira. Ele pesa também 229 gramas, que é o peso padrão de um top de linha normal. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. E já ativa o sininho para ser notificado quando tiver conteúdo novo, fechou? E ó, duas dicas para sempre economizar em qualquer compra. A primeira é o nosso grupo de ofertas, que está aparecendo no nosso QR Code aqui do lado e que vai te ajudar a encontrar sempre a melhor opção de compra. Além disso, tem o Comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão para navegador e aplicativo Android, que vai te ajudar a sempre pegar o melhor preço em tudo, fechou? E bora continuar! Outra coisa que a Oppo conseguiu foi colocar uma bateria enorme e de alta capacidade de carregamento em um dobrável. No caso do Fold, a gente já se acostumou com componentes de 4.400 mAh com a mesma justificativa da guerra por milímetros. Mas um celular maior, mesmo no formato dobrável, merecia maior bateria. E a Oppo entendeu isso e colocou 5.600 mAh com um carregador de 80 watts. E ele aceita ainda 50 watts de carregamento sem fio. E ainda dá para fazer carregamento reverso com 13.5 watts, que são números bem bons. Eu fiquei curioso em ver como esse carregador potente desse jeito se comporta num dobrável. E percebi que é um pouco diferente do que eu tô acostumado. Normalmente, esses carregadores começam em alta velocidade e aí diminuem a potência para chegar no 100%. Aqui não. No final, ele fez de 0 a 100% em 50 minutos, mas começou um pouco mais lento, com apenas 24% nos primeiros 15 minutos. Com meia hora ele chegou a 48% e precisou de mais 22 minutos para os 52% restantes. E como essa bateria se comporta? Normalmente, a gente usa 3 aplicações do dia a dia e 3 jogos por hora para entender o consumo. Nos jogos, 1 hora de Call of Duty consumiu 12% da bateria, enquanto Asphalt e Unite já gastou mais, 18%. Genshin Impact, de início,
gastou incríveis 40% e esquentou bastante, a ponto de eu querer refazer o teste. Na segunda vez, o consumo foi de 12%, um número que faz bem mais sentido. Nas aplicações de dia a dia, 1 hora de vídeo em 4K consumiu 18%. E eu estranhei que, ao mesmo tempo, revezando entre Instagram e Chrome, gastou 14%. Também um número alto para um top de linha. Para fechar, 1 hora de YouTube gastou 10%. Mas mesmo assim, se a gente somar o consumo de 6 aplicativos em 6 horas, vai ver que ele chega ao final da jornada com 16% ainda. Ou seja, dá para procurar o carregador e ter a bateria completa em pouco mais de meia hora. Onde pode ser a chave para entender esse gasto, esteja no sistema dele. O Oppo Find N5 vem com a customização ColorOS sobre o Android 15. É um sistema cheio de recursos e personalizações, como acontece normalmente nas fabricantes chinesas. Eu confesso a vocês que não é a minha preferida visualmente, por ser uma tentativa de emular a Apple, mas tem muitos recursos interessantes, que mereciam ser vistos em outras fabricantes, como Samsung ou Google. Um deles é a conexão com o iPhone. Você precisa baixar um aplicativo no seu dispositivo Apple, o O+ Connect. E depois disso, você consegue transferir arquivos de uma forma até fácil, mas não muito rápida, com o seu celular da maçã. E mesmo não sendo lá tão rápido, já é muito mais fácil do que fazer isso com Androids de outras marcas. Dá inclusive para se conectar com o MacBook de forma natural e também acessar remotamente o computador e controlar usando a tela do celular. Quando você dobra a tela do aparelho, metade da tela fica espelhando o monitor e a outra dá para escolher entre o teclado e o trackpad. Além disso, a Oppo manda muito bem nos usos com tela dividida quando ela desdobra. Dá para dividir a tela em até 3, ou manter todos abertos alternando entre eles em colunas. E eu quero passar para o hardware, porque é bem interessante. Ele vem equipado com um chip Snapdragon 8 Elite, com 16 GB de RAM e na versão que eu recebi para testes, 512 GB de memória interna que não pode ser expandida. Esse conjunto entregou números legais nos testes sintéticos que a gente fez, como no caso do AnTuTu e do Geekbench. Mas o que vale mesmo é dizer que o aparelho foi muito rápido em tudo que eu precisei fazer com ele. Esperto no multitarefa, rápido na abertura de aplicativos e dá conta de qualquer tarefa sem sentir o peso. E lembra que no começo do vídeo eu falei sobre a gente aceitar discurso da Samsung sobre a guerra por milímetros? A parte de câmeras é uma que a Oppo não conseguiu fazer diferente por conta do formato dobrável. Na verdade, mais do que isso, por ele ser um dobrável ultra fino. Falta aqui espaço para um sensor maior de 1 polegada, por exemplo, e por isso ele vai encontrar limitações naturais para ter a melhor câmera possível, como se fosse no formato de barra. Isso quer dizer que o conjunto é ruim? Não, mas ele é limitado, e a decisão da Oppo foi correta. A melhor câmera principal possível e o que der para fazer nas lentes auxiliares, vamos dizer assim. Principal e lente periscópica de zoom tem 50 megapixels, estabilização ótica de imagem e PDAF, ou autofoco. O que muda? Claro, a distância focal, que é de 21 mm na principal e 75 mm na periscópia. E a entrada de luz? f1.9 na primeira e f2.7 na segunda. Eu já adianto que eu esperava aberturas maiores de luz nos dois casos. As outras 3 câmeras têm também a mesma resolução, de 8 megapixels. A primeira delas é ultra-wide, f2.2, também com autofoco e ângulo de visão de 116 graus, e abertura f2.2. E ele tem 2 câmeras frontais, uma para tela externa e outra para tela interna. As duas com configurações idênticas, 8 megapixels, distância focal de 21 mm, abertura f2.4 e o mesmo tamanho de pixels de 1.12 micron. E eu já quero adiantar que as duas câmeras de selfie e a ultra-wide ficam devendo quando a gente pensa em câmera para um top de linha. Só que antes, eu preciso falar que a principal grava em 4K até 60 quadros por segundo, e as câmeras de selfie chegam a 4K, só que a 30 quadros por segundo. E é uma câmera assinada pela Hasselblad, uma marca especialista em lentes e que tem uma característica forte em retratos. E não tenho o que falar desse conjunto em boas condições de luz. Quer dizer, tem sim, porque se a câmera principal se mostra muito consistente e confiável, a ultra-wide fica devendo em nitidez. Dá para perceber que longe do assunto principal, especialmente nas bordas da foto, a perda de resolução fica perceptível mesmo em fotos com boa luz. Mas se a ultra-wide falha, a lente periscópica faz um trabalho bom. Podia ter uma abertura de luz um pouquinho maior, mas ela dá conta do recado mesmo no modo noturno. São 3 vezes de zoom ótico, e até essa distância é como se fosse a câmera principal. As imagens ainda ficam legais quando você usa o modo de 6x de aproximação, já com zoom digital. O zoom, aliás, chega a 120 vezes, mas ele usa bastante inteligência artificial no pós-processamento para compensar as imagens quase sem nitidez. Por outro lado, se eu critiquei as fotos com as câmeras de selfie, eu preciso destacar
que tem uma coisa que só os dobráveis podem fazer, que é usar a câmera principal para isso. E aí você percebe a diferença. Eu poderia ficar me alongando, mostrando exemplos, dando detalhes, mas eu lembrei a essa altura que esse celular, pelo menos por enquanto, não vai ser vendido oficialmente no Brasil. Então, resumindo, é isso. Uma ótima câmera principal, outra ótima lente periscópica e as demais câmeras são honestas e limitadas. Nesse sentido, o Z Fold 6 tem um conjunto bem mais equilibrado. Especialmente porque a Ultra Wide da Samsung faz um trabalho muito bom, que compensa o fato de a câmera frontal sobre a tela ter pouca ou nenhuma utilidade, além de uma eventual chamada de vídeo. Bom, se você ficou até o final, é porque você quer saber o que a gente achou dele. E eu não vou entrar em preços, porque a Oppo me adiantou que ainda não tem intenção de vender esse cara no país tão já. Então, por que é importante falar dele? Porque ele mostrou um caminho para os dobráveis, assim como os celulares da também chinesa Honor. Dá para pensar no aparelho que, mesmo quando está dobrado, seja um smartphone, com as mesmas dimensões de um smartphone e não de um controle remoto. Nesse sentido, a Oppo já ensinou uma coisa para os próximos Galaxy Fold, que segundo os rumores vão seguir um caminho parecido com o das chinesas, mudando as dimensões e ficando mais finos. O Find N5 é um excelente dobrável, interessante nas dimensões, mas não é perfeito. É gastão na bateria, tem um conjunto de câmeras com alguns pontos de melhoria e uma construção que pode ser mais confortável para quem joga. Mas ele tem um ponto, as dimensões aberto e fechado que todo dobrável desse tipo deveria ter. Mas me fala, você gosta de celular que dobra? Gosta da experiência de uso? Me conta aqui nos comentários, vamos bater esse papo juntos. Deixa o like se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que é fã de dobrável, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!